A era da igreja de Éfeso 63. Por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28 versículo 18 ao 20, e, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, consumação das eras. Portanto aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustenta-los. E pense nisto, nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração, se eu pudesse ter estado lá na primeira era quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Não há nenhuma necessidade de olhar para trás. Olhe para cima. Contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem e hoje, e eternamente, e que jamais muda, quer em essência quer em seus caminhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles. E no meio deles não apenas como um espectador complacente, ou como um anjo registrador, mas ali está ele expressando exatamente o que ele é, a vida e o sustentáculo e o doador de todas as boas dádivas para a igreja. Aleluia! Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quão significativas são essas palavras quando vistas à luz da Escritura, que o descreve como Cristo, que é a nossa vida. Porque Cristo, verdadeiramente, é a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem ele, ela é simplesmente uma sociedade religiosa, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto, da mesma forma a igreja, não importa o que seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito, sem Cristo ela é um defunto também. Mas com ele no meio dela, com ele motivando-a, ela torna-se, para assombro de todos, seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora ele está andando no meio do castiçal de ouro da última era. O que ele era, quando andava na primeira era, ele é ainda agora nesta última era. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. 7 castiçais de ouro. Em Êxodo 25 versículo 31, diz, também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é semelhante ao ouro puro. Sua justiça é a justiça dele. Seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele. O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor, e todas as suas obras são perfeitas. 64 A exposição das 7 eras da Igreja. De fato nela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isto? Como pode alguém compreender isto? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não é apenas de ouro, ele é de ouro batido. Feito à mão com ouro batido, de acordo com os seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito. Com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo, existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados. Sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro. Ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida, nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, este ouro de Deus suportará as suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado, como um objeto de beleza e regozijo eternos, pelas provas e testes desta vida.
Cristo louva os seus. Apocalipse 2 versículo 2, 3, Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas mesmo assim ele não reclama disso. Não é isso próprio do Senhor. Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e nos desencorajar nas coisas erradas. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja e nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Jamais fique desencorajado, santo de Deus, porque Deus não é ingrato para se esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. Tudo o que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Enquanto anda no meio de sua igreja, ele está ciente do sofrimento do seu povo, e ele se importa. Como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu os seus clamores, aquele que nunca muda ainda ouve os clamores dos oprimidos enquanto anda no meio deles. A própria palavra, trabalho, significa cansaço por causa de opressão. O povo de Deus não. A era da igreja de Éfeso 65. Apenas trabalha por ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em suportar o jugo. Esta primeira era sofreu grande perseguição. Ela teve que trabalhar com afinco para pregar o evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus, e quando suas esperanças na vida foram frustradas eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometera uma recompensa permanente no céu pelo que tinham renunciado por ele na terra. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre, e sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios, e o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne, de Abraão, Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa, Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó e o teria matado, caso Deus não interviesse. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito. Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo, em línguas, profecias, curas e milagres, e ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas. Confie todas elas a Deus, não julgue, e deixe para Ele o conclusivo e final julgamento delas. Não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Estes Efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que evidentemente a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja. Mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do mundo, e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem, era um modo de vida.
66 A exposição das 7 eras da Igreja. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa, essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles os põem à prova? Oh, eu gosto muito disto. Aqui está em Gálatas 1 versículo 8, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara, por isso disse, se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era a correta. Deus não pode dar uma primeira revelação, e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no Jardim do Éden, quando ele prometeu a semente à mulher, e então mais tarde especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão, e depois mais tarde disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia! E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram, vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Oh, isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo, e profeta e mestre, é a palavra que os põe à prova. Um destes dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia e você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviara dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido, mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando, volte à palavra ou você estará perdido. Ele não edificara sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém, e amém. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse, logo que eu partir eles procuraram vir e alegar igual. A era da igreja de Éfeso 67. Revelação, mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos 20 versículo 27 ao 32, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoaram ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias, não de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles, também, porque disse em João 4 versículo 1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja, e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isso começou. Bem aqui na primeira era da igreja.
Eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é anticristo, pois Jesus é a palavra. Ser anti-palavra é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é anti-palavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrirmos todas as eras. Isto começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema anti-palavra e anticristo assume totalmente o controle e a infalibilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora, é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando porque estou enfatizando tanto isto. Poderia soar a você como se este espírito anti-palavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é, está em Apocalipse 22 versículo 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro. É a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentado a ela. É a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente. Trouxe morte e destruição. E em Éfeso, foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito anti-palavra e anticristo começou a florescer. 68 A exposição das 7 eras da igreja. Você entendeu agora? Aí estão aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva, e beneficiando-se do mesmo sol. Mas elas vêm de sementes diferentes. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus e a muda onde quer. Estabelece seus próprios credos e dogmas em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão. Mas não temas, pequeno rebanho. Permanece com a palavra. Mantém essa palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isto é quase o mesmo que foi dito no versículo 2. Mas no versículo 2 a obra, o trabalho, e a paciência consistiam em guardar a sagrada palavra que lhes estava confiada. Como eles mantiveram afastados os adversários. Que honra eles eram para Paulo. Mas neste versículo suas perseguições e provas e paciência são por causa do bendito nome de Jesus. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que fazem o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios, e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora esse nome, odiado e desprezado pelos judeus, é zombado pelos cultos, porque riam em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara e estava agora assentado no céu. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus, amaldiçoando este Jesus, que para eles era um falso Messias, e do outro lado estavam os outros, rindo com deleite e zombando sarcasticamente do nome de um novo Deus, que para eles de maneira nenhuma era um Deus. Agora, aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará avançando através das eras, tornando-se mais profunda e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, Senhor, eram os falsos apóstolos. Eram os intrusos procurando entrar e corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Recorde a origem dessa igreja de Éfeso.
Um pequeno grupo de pessoas, que estava esperando pelo Messias, ouviu que um profeta, que se intitulava o precursor do Messias, aparecera no deserto da Palestina, e estava batizando o povo para o arrependimento de pecados. Estes, então, receberam o batismo de João. Mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que a era da igreja de Éfeso 69. Jesus viera e consumara sua vida como um sacrifício pelo pecado, e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias. E os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam o que era obedecer à palavra, ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo, e dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade. Atos 19 versículo 1 ao 7. Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais, tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente esse nome atuava, que judeus reprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorcizar demônios. Atos 19 versículo 11 ao 17, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nos e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome, pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Não tomaras o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam um nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, e que era um dos nomes tríplices do seu Senhor. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo, ou por uma organização. Eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam o resto da semana. Eles não prestavam culto àquele nome da boca para fora. Não, Senhor. Eram suas vidas que davam. 71 A exposição das 7 eras da igreja. Tudo o que faziam, o faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome, porém se não pudessem agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor. Mas aquele grupo da falsa vinha que queria corromper aquele nome pairava como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. A queixa de Deus. Apocalipse 2 versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Para compreender isto você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima.
Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente, e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isto não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas, etc. Isso é exatamente o que eles são, de fato. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas estas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Nem por um minuto eu digo isso, mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começa a esmorecer e em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo, e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história a era da igreja de Éfeso 71. Igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer, e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isso é o que, Éfeso, significa, relaxado, à deriva. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara. A liberdade do espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em João 5:3, ele diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer, pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela. Mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente.
Está encoberto, e eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana, e isto tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Mas como sempre, as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento edificado sobre a sagrada palavra é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua e 72 a exposição das 7 eras da Igreja. Sussurro no coração diz, como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? É aí quando o Espírito Anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela não se perca. Organizem e estabeleçam o credo daquilo que vocês creem. Ponham tudo isso num manual eclesiástico. E eles o fazem. Eles organizam. Eles acrescentaram a palavra. E morrem exatamente como Eva, por tomar uma palavra errada. É a palavra de Deus que produz vida. E não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas é o que Deus disse. A advertência de Deus. Apocalipse 2 versículo 5. Lembra-te pois donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus lhes diz para se LEMBRAREM. Evidentemente algo tinha deixado suas mentes. Eles tinham esquecido de algo. Ele lhes falou para voltarem em suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecostes. Eles o tinham abandonado. Eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade. Voltar ao tempo em que podiam dizer, para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Oh, que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam seu nome. Aqueles que proferem seu nome que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração, e mente, e em sua vida. Então volte a isso. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno ou o apóstata. Arrepende-te. Produz frutos dignos de arrependimento. Mostram com tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos, e continuarão falando acerca de cristianismo, mas estarão destituídos dele. Arrepende-te rapidamente. Não hesite. Evidentemente Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a decrescer contínua e tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas, a população partira, com exceção de uns poucos incrédulos numa esqualida vila. Não ficou sequer um cristão. A lâmpada fora arrancada de seu lugar. A era da igreja de Éfeso 73. Agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas deve ser rapidamente. Deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição, e então Deus restituirá. A glória virá novamente. A semente do NICOLAITISMO. Apoc. 2:6, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Agora, há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apostatas que tinham como seu fundador, Nicolau de Antioquia, um prosélito, que tornara-se um dos 7 diáconos em Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram os mais incastos em seus comportamentos. Eles ensinavam que, para dominar a sensualidade, tinha-se que conhecer por experiência toda a sua amplitude primeiramente. Naturalmente eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa.
Dessa forma aplicaram a eles os dois nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias, Balaão e Jezabel. Visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara, dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Este grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrou um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Mas o problema acerca desta crença é que ela não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Na melhor das hipóteses é tradição. Adotar tal ponto de vista faria a era da Igreja de Éfeso ser puramente histórica sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. Isto não é verdade, pois o que começou na Igreja primitiva deve continuar em cada era até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus, ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Que esta tradição é realmente contra a Escritura, note simplesmente que em Apoc. 2:2 a Igreja de Éfeso não podia sofrer os maus. Portanto eles tiveram que pô-los para fora, ou não faria sentido dizer que não podiam sofrê-los. Se eles não os tivessem posto para fora, então eles os estariam sofrendo. Agora no versículo 6, diz que eles aborreciam as suas obras. Assim este grupo nicolaíta permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo suas obras. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornarão uma doutrina que irá diretamente até e para dentro do lago de fogo. O que são estes nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas. Nikal, que significa conquistar, e laos, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isto. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então, e está acontecendo agora, é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava de certo modo sendo sujeito, de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais se preferir, é composta de duas partes que se entrelaçam mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim e sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado. Mas uma é a verdadeira, e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma e ele falará acerca de cada uma. Ele as chamará de a igreja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Assim, lá atrás na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha e encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente isto que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais, e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens, selecionados por Deus, e ordenados por Deus, e equipados por Deus, e enviados por Deus,
com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja.